Alexandre, esse nosso encontro aqui, ele integra um trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na Corregedoria, aí com a participação de todos os assessores. Aqui nós temos, na assessoria jurídica, um grupo aí de servidores muito qualificados, né? Todos aí com uma boa experiência nessa área de processo disciplinar. E foi uma equipe aqui que ela foi integrada não só, né, por algumas mudanças que nós tivemos que fazer, como também da própria equipe lá da minha assessoria jurídica, né? Eu quero passar alguns dados aqui para que os colegas que estão nos ouvindo aqui também possam acompanhar. E a razão desse encontro aqui, amigo, é exatamente essa, né? A gente continuar trabalhando com a capacitação. Eu aqui tenho dito e repetido que o servidor público precisa ter esse compromisso com o estudo e a sua capacitação permanente. Não adianta a gente só baixar a cabeça para trabalhar, porque se você baixa a cabeça para trabalhar sem procurar se atualizar, ter diferentes visões, né? Conhecer a visão da academia, isso daí é fundamental para que você possa desempenhar o seu trabalho com lastro, né? Você tem um bom lastro e encontrar nisso também motivação, né? Então, aqui todos os nossos servidores estão nos ouvindo agora, e é por isso que eu quero aproveitar, inclusive, turma, para agradecer aqui a participação de todos, né? Vamos continuar nessa luta, né, de trabalho, mas um trabalho regado e oxigenado pela nossa qualificação técnica, porque é aí que a gente vai pegar o estímulo, né, e vamos dizer assim, o vigor, né, de ânimo necessário para a gente poder desempenhar a nossa tarefa com a sensibilidade mais apurada daquilo que é o adequado, que é o correto, e sem contar que isso está dentro do esforço da Corregedoria de trazer integridade para o nosso trabalho. A integridade aí no conceito de integridade do direito mesmo, né? Que é você fazer o trabalho que tem que ser feito, e a gente sabe que esse trabalho disciplinar é um trabalho difícil, que muitas vezes requer a gente cortar a própria carne, mas é importante que se faça isso com muita responsabilidade, né, assegurando o devido processo legal, né, isso é fundamental, né, porque esses processos aqui nunca terminam na Corregedoria, né, eles vão ser revistos, em geral, pelo plenário, né, eles vão ser revistos pelo CNJ quando não são judicializados. Então, a gente tem que ter muita segurança de que aquele trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é um trabalho que ele é digno, né, é capaz de ser sindicado em qualquer instância. Essa que é a preocupação. E eu estou muito feliz com essa equipe que está aqui agora te assistindo, Alexandre, porque é uma equipe que ela tem tido um cuidado extremo com isso. Tanto é que nós não tivemos aqui nenhuma experiência negativa com relação a isso, né? E não só a assessoria jurídica, viu? Eu quero aqui também fazer um registro que nós temos aqui os companheiros, né, das comissões processantes do tribunal, das CEPADs, não sei se o Érico está aqui conosco já, ele que é o coordenador, né? Enfim, todos servidores qualificados, capacitados e que ainda assim, né, se predispõem a estar aqui ouvindo e participando desse debate, o que só revela também, além do seu compromisso republicano, a predisposição, né, de conhecer, de aprender, de ouvir. Isso daí é muito importante. Uma referência aqui que eu quero deixar para que o amigo tenha uma ideia do esforço que nós desenvolvemos aqui na Corregedoria, mas aqui não é do disciplinar, Mônica, eu quero do disciplinar. Eu quero dar aqui para vocês que estão nos ouvindo, que às vezes os colegas estão trabalhando cada qual no seu setor e não tem uma visão do todo, né? Eu quero dar para vocês aqui uma visão do todo, né, do trabalho que nós já desenvolvemos aqui nesse campo,
O Érico está aqui, está confirmando a presença dele aqui para mim. Maravilha, Érico. Prazer tê-lo aqui, você e os demais companheiros da CEPAD, viu? Aquilo que nós temos nesse período de abril do ano passado para cá, do acervo geral que nós encontramos aqui, né, de processos administrativos. Mas eu queria que você me mandasse também os disciplinares, Maikelson, se você estiver me ouvindo aqui. Aqui é o geral, né? Nós encontramos aqui 4.837 processos administrativos, que envolve tudo, toda a demanda de processo da Corregedoria, né? Inclusive os disciplinares, prestação de contas, tudo. E recebemos nesse período mais 15 mil, né? Então, veja, já encontramos um acervo de quase 5 mil, recebemos mais 15 mil e apreciamos 18.728. Então, a Corregedoria criou aqui, de fato, uma força-tarefa que foi importante para reduzir esse acervo de procedimentos e trazer atualidade para esse debate nosso aqui, porque um dos grandes elementos dificultador da tarefa que a gente realiza muitas vezes, a demora nessa resposta. O processo disciplinar, Alexandre, a gente tem aqui muito presente que a rapidez, a celeridade na condução dele é fundamental, né? Seja para tirar dos ombros do servidor, do magistrado ou do delegatário aquela preocupação com o processo disciplinar que pode resultar numa pena e que muitas vezes é um procedimento que ele vai dar em nada. Então, quando você acelera, você já dá logo a resposta negativa e ele volta a ter uma vida tranquila, seja para naqueles casos em que é a hipótese de levar para o plenário ou de eventualmente até aplicar uma pena, se aplicar logo, né, ali naquele tempo do processo. É constrangedor a gente muitas vezes ter um processo desse que resulta no reconhecimento de uma prescrição. Isso é uma tragédia para a gente, né, porque deixa a Corregedoria enfraquecida, ela fica fragilizada, né? Ou então, quando a punição ela chega com muito tempo depois, já ali à beira da prescrição, e o próprio cidadão que é punido, ele não sabe nem por que ele está sendo punido, ele não lembra mais. Então, ainda fica com aquele gosto de que ele foi injustiçado, né? E, por outro lado, quando você entrega a resposta no tempo certo, você, de fato, produz uma decisão que tem um efeito profilático, né? Aquilo fica sendo conhecido do sistema e os colegas passam a ter uma atenção maior, né? A disciplina da Corregedoria, Alexandre, a gente tem feito questão de frisar aqui o tempo inteiro, ela é sempre a última rácio, né? A Corregedoria trabalha sempre orientando, né, fiscalizando o funcionamento da atividade de modo geral, dos colegas de primeiro grau, do extrajudicial, dos servidores da Justiça de primeiro grau, mas sempre tem lá a possibilidade, no extremo, ter que funcionar aí o processo administrativo. E agora, aqui que chegou aqui para mim agora, eu quero te dar uma visão para que o amigo tenha uma ideia do esforço desenvolvido aqui por cada um dos companheiros que estão aqui nos ouvindo, tanto os assessores jurídicos da Corregedoria, servidores do quadro aqui administrativo da Corregedoria, o pessoal do meu gabinete, como também lá os técnicos, os servidores da CEPAD, né? A Michele, que está aparecendo aí no vídeo, né? Ela é a chefe aqui do nosso extrajudicial e tem conduzido aí de forma muito talentosa esse trabalho. Eu quero aqui de público agradecer também, Michele, pelo seu trabalho. Vamos ver os números aqui para vocês terem uma percepção, antes da gente ouvir o professor Alexandre, do trabalho que nós já produzimos, né? Nesse período aí que vai de abril do ano passado, em plena pandemia, Alexandre, até hoje, nós conseguimos aqui baixar de 382 processos disciplinares contra delegatários do extrajudicial, conseguimos baixar para 193.
né? Então, veja, e já foi, o número já foi mais baixo, menor do que esse. Porque é importante também que todos aqui ouçam e compreendam que quando o público lá fora percebe que a corregedoria está atuando, é forte, eles também vêm procurar a corregedoria. Então, houve aí um aumento significativo também desses processos no período, mas ainda assim a gente conseguiu baixar. Aqui de servidores, nós tínhamos 75, baixamos para 57. Esse número aqui já estava menor, viu? Que o Michael está me mandando um número aqui que para mim é novo. Magistrados, eram 437. Pois não, Michael. Desculpe interromper. Esse número que o senhor está lendo é o número de processos arquivados e processos novos. Ah, não, eu quero aqui os números que nós temos hoje do que foi reduzido, né? Em cima, na tabela de cima. A primeira linha é o acervo inicial. Tá certo. Então agora que vai... tá certo, estou entendendo aqui. Agora sim. Então, aqui está atualizado até 10 de setembro, né? Não é isso, Michael? Isso mesmo. Isso. Então, Alexandre, agora que está correto. Nós encontramos aqui tem uns colegas juízes auxiliares que estão na sala comigo aqui também me ouvindo. Nós encontramos aqui 226 processos disciplinares contra serventias e hoje temos 37. Agora sim, esse número aqui... Eu vi esse número outro dia desse pequeno, já está agora com 3 dígitos, não é possível. Né? Servidores, 38, caiu para 20. Magistrados, Alexandre, colegas nossos, juízes, 294. Isso aqui não é PIC, não, é só o procedimento disciplinar, administrativo. Os PADs, né? 294, nós reduzimos para 60, né? E já foi um número menor. Então, o que isso evidencia? Nós saímos de um total de 558 processos disciplinares, aqui sem contar os novos que entraram nesse período, porque entraram processos novos, e hoje chegamos aí a 161, né, contando aí esses 3 segmentos, magistratura, servidores e delegatários do extrajudicial. Então, o que revela que a turma aqui fez um esforço que está valendo a pena, porque nós estamos conseguindo dar resposta com mais agilidade e trazer essa sensação que é muito importante, né, para o serviço, que há uma corregedoria atuando no Maranhão. Né? Então, eu quero parabenizá-los aí, viu, meus caros, todos vocês que estão conosco, porque isso não seria possível se não tivesse a participação de todos aqui. Então, eu quero mais uma vez aqui, viu, Michele, na sua pessoa aí, agradecer aí o esforço, o empenho de todos os servidores da corregedoria, dos companheiros da CEPAD, enfim, se não fosse aí o envolvimento de todos, isso não seria possível, né? E vamos prosseguir nessa luta, né? Aqui hoje nós vamos, portanto, receber um não só amigo querido meu de muitos anos, né, mas um grande mestre, né, o professor Alexandre Guerra. Ele é doutor e mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, é pós-graduado em Direito Público pela Escola Paulista da Magistratura, professor da Escola Paulista da Magistratura e da Faculdade de Direito de Sorocaba, professor convidado nos cursos de pós-graduação Lato Sensu da PUC, e, além de ser esse grande mestre, aí, um sujeito que tem um grande currículo acadêmico, eu particularmente conheço, sei da qualidade, é também magistrado, né? Está conosco também na atividade fundamental de distribuição da justiça e conhece de perto os nossos problemas, né? Ele é juiz de direito titular da Vara da Fazenda Pública da comarca de Sorocaba, está deixando aí o serviço dele um pouquinho de lado para conversar com a gente, e vamos aqui ouvi-lo com muita atenção, né? Ele que também é autor e coordenador de diversas obras jurídicas, membro fundador desse movimentado Instituto Brasileiro de Estudo de Responsabilidade Civil,
Eu ainda não consegui, Alexandre, você já deve ter percebido aí pela minha ausência, acompanhar os trabalhos do IBEC, mas eu não vejo a hora que, assim que a Corregedoria permitir, né, que eu cumprir aqui essa minha função, dar mais aí, dedicar mais atenção ao Instituto. Amigo querido, seja muito bem-vindo. É uma alegria, uma honra muito grande tê-lo aqui. E estamos aqui, a partir de agora, prontos aqui para ouvi-los e aprender contigo, né? É muito importante que todos os assessores e servidores da CEPAD anotem as dúvidas, eventuais dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Vamos fazer desse momento aqui um momento efetivamente rico, né? De aprendizado, de saneamento de dúvidas e até de troca de experiência, né? É muito importante também a gente passar a nossa impressão para o professor Alexandre Guerra, que ele vai certamente poder nos auxiliar aí na melhor forma, aí, no caminho correto a seguir. Né? Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Passo a palavra para você agora, nós vamos ouvi-lo. Eu peço que todos aí desliguem o seu microfone, né? Coloquem aí no modo mudo para que a gente possa ouvi-lo aí sem interferência. Um abraço grande, querido, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, caríssimo desembargador Paulo Welten. Boa tarde a todos. É uma honra e uma satisfação imensa encontrá-los, ainda que à distância. Conversava há pouco com o desembargador Paulo Welten como a pandemia nos tirou muitas coisas, mas como também nos ensinou muito. E, inclusive, nos ensinou que existem outras formas de aproximação. Nós imaginávamos que a aproximação física era a única forma que nos deixaria próximos, e nós descobrimos que podemos estar fisicamente muito distantes, mas estamos espiritualmente vinculados a partir desses meios e desses mecanismos de comunicação, que é riquíssimo. Eu não posso dizer há quanto tempo conheço o desembargador Paulo Welten. Eu testemunhei toda a caminhada do professor Paulo Welten. Somos amigos há muitas décadas, pelo menos há 2 delas, nos conhecemos antes do ano de 2002. Ele começava o mestrado na PUC, eu termino fazendo mestrado também, fomos alunos juntos. Ele era um advogado brilhante, um brilhante advogado que sentia a necessidade de dar um passo além e de realizar um sonho que estava adormecido no coração, mas a prova pelo sucesso dessa caminhada é da absoluta vocação e devotamento que ele sempre teve à magistratura. O professor Paulo Welten, desembargador Paulo Welten, é uma honra, verdadeiramente uma honra, nunca deixamos de nos falar e sempre mantivemos contato nesses últimos 15 ou 20 anos, o que é, para mim, um motivo de especial alegria. Eu conheço o professor Paulo e sei exatamente o que esses números revelam. Os números, magníficos números que ele nos traz aqui na tarde de hoje, revelam, acima de tudo, uma preocupação permanente do Dr. Paulo, que é a eficiência. É muito importante que nós busquemos resultados na nossa atividade. O direito e o judiciário, verdade seja dita, hoje vive a chamada crise não de jurisdição. Nós fizemos uma crise, ou pelo menos um momento de passagem, buscando mecanismos para uma melhor realização da eficiência. É exatamente esse ponto. E a minha conversa, e não é uma palestra, não, é só uma conversa com colegas, a minha palestra vai beirar e vai tentar tangenciar e enfrentar alguns temas que dizem respeito a como encontrar uma forma de eficiência quando a gente fala sobre direito administrativo sancionador numa nova administração pública, numa nova justiça, numa nova forma de solucionar conflitos, hoje diferente da forma que nós conhecíamos até menos de 2 anos atrás. Eu falava instantes atrás com o professor Paulo Welten que ouvir alguém fora do Brasil antes de março de 2021 era algo impensável. Era uma novela absolutamente complexa e nós tínhamos a sensação de que o direito objetivo não havia nos dado ferramentas suficientes para que nós fizéssemos. E nós não estávamos enganados, porque o direito objetivo, sim, permite que assim seja, e nós começamos a lançar mão de outras formas de comunicação. Então, foram ganhos de eficiência antes e acima de tudo, me parece que ficarão conosco. Eu projetei, não sei se é essa a ideia, eu projetei uma conversa, nada além disso,
da seguinte maneira: nós falaríamos por volta de 20 ou 30 minutos, de 20 a 30 minutos, sobre os temas mais importantes, e aí gostaria de ouvi-los, abrir a palavra para que os colegas, para que os assessores, para que os nossos serventuários do Poder Judiciário possam fazer essas indagações. Talvez possa ser uma boa forma, se quiserem haver a mudança ou de um outro trabalho, podemos fazer. Eu compartilhei com a Raquel, e já agradeço imensamente a Raquel, portanto, que nos tem auxiliado e contribuído para esse contato, alguns slides que eu havia projetado, que eu havia imaginado que nós poderíamos tomar por base na tarde de hoje. Eu tentei compartilhar e consta para mim que ele está desabilitado. De qualquer maneira, não há problema nenhum. Todos eles já estão, tudo aquilo que vai ser dito aqui já está em poder da Raquel, e eu peço a ela que compartilhe depois com todos os colegas. Apenas são apontamentos, alguma referência bibliográfica que pode ajudar nos passos futuros sobre o que vem a ser, e aí vou entrar concretamente no tema do nosso encontro, o que vem a ser o direito administrativo sancionador. Eu não digo que é propriamente um novo ramo do direito, mas eu digo que é algo sobre o que nós precisamos, como disse o professor Paulo Welten, nos debruçar com olhos um pouco diferentes daqueles olhos que a nossa formação tradicional nos trouxe. O que nós conhecíamos dos bancos escolares, ou o que nós conhecíamos da nossa atividade jurisdicional? Nós conhecíamos muito bem o direito penal, sim, é verdade, e conhecíamos, dentre outros ramos do direito, também o direito administrativo, especialmente na atividade que vocês exercem no cotidiano, permita-me chamá-los de vocês, especialmente na atividade que vocês exercem no cotidiano, é fundamental que conheçam bem o direito administrativo, mas quando se está tratando da atividade correcional, a atividade fiscalizatória, mas até uma atividade punitiva, não gosto de usar essa expressão, mas usaremos, até uma atividade punitiva, eu recorro ao direito administrativo de um lado e ao direito penal do outro lado. Era mais ou menos nessa toada ou nessa caminhada que grande parte das nossas reflexões ali se concentravam, quando nós falávamos sobre o processo administrativo sancionador ou direito administrativo sancionador. Nós percebemos, contudo, que essa é uma visão um pouco parcial, essa é uma visão que revela parte da verdade daquilo que é o nosso trabalho, quando conversamos sobre direito administrativo sancionador. Por que estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo? Estou dizendo isso porque muito se tem escrito no Brasil e no mundo. Na verdade, o Brasil ele não foi pioneiro no desenvolvimento do direito administrativo sancionador. Outros países se anteciparam, e se anteciparam muito mais e melhor do que nós, verdade seja dito, como, por exemplo, na Espanha. Na Espanha, há muito tempo já se escreve sobre o direito administrativo sancionador. O mesmo se faz em Portugal, o mesmo se faz na França, o mesmo se faz na Itália, o mesmo se faz na Alemanha. Na América Latina, o mesmo se faz na Argentina, o mesmo se faz na Colômbia. Muitos outros países já se debruçaram sobre essa perspectiva de entendimento do direito penal e do direito administrativo antes de nós. Por quê? Por quê? Por que nós saímos, aspas, atrasados, fecho aspas, no entendimento dessa questão? Porque o Brasil, nas últimas 3 décadas, ele teve uma mudança que nenhum de nós pode negar. A Constituição Federal de 1988, gostemos ou não, queiramos ou não, prestigiemos o que lá está escrito ou não, a Constituição Federal de 1988 ela é um divisor de águas no nosso entendimento e na formação da República, ou pelo menos daquilo que nós hoje conhecemos da República. A Constituição Federal de 1988, dentre muitos e muitos méritos que ela possui, ela traz o desenho de um regime jurídico administrativo sancionador iluminado por ingredientes ou por luzes absolutamente importantes no nosso cotidiano. Quais são essas luzes? Essas luzes estão, por exemplo, no caput do artigo 1º, ou no artigo 1º, estão no artigo 3º, estão no artigo 37 da Constituição Federal, estão nos incisos do artigo 5º que tocam ao nosso cotidiano, à nossa vida. O fato é que ninguém nega que a Constituição de 88 ela tem inegável relevância e ela é um marco jurídico e institucional no entendimento dessas relações que se estabelece entre o poder e os exercentes do poder e os titulares. O que você quer dizer, professor?
O que eu quero dizer, basicamente, é que ninguém hoje, e nas últimas 3 décadas da vida, que todo aquele que exerce um poder não exerce a bem e no interesse pessoal, no interesse próprio. Todos nós, como magistrados, como serventuários, como promotores de justiça, como exercentes de função pública, no fim das contas, quando estamos agindo, nós não estamos agindo para atender às nossas necessidades pessoais e os nossos interesses pessoais, como acontece, por exemplo, nas relações de direito privado. Nas relações de direito privado, o que prevalece é o princípio da autonomia privada. Todos vocês se lembram disso? É aquela liberdade negocial balizada e conformada pelo ordenamento jurídico para que cada um de nós possa maximizar as suas necessidades e satisfazer os seus interesses. Quando a gente fala do direito público, a gente não fala sobre isso. A gente não fala disso. Quando a gente fala de direito público, a gente fala que todos nós estamos aqui exercendo e cumprindo a chamada função pública, ou o chamado interesse público. O que é essa função pública e o que é esse interesse público? Há muito a ser dito sobre isso, mas muito rapidamente. Exerce-se uma função quando alguém titulariza um determinado poder a ser exercido não em proveito daquele que o exerce, mas em proveito de terceira pessoa. Basicamente, essa é a definição mais elementar que eu posso trazer de função. Qual é o destinatário do exercício desse nosso poder? O destinatário imediato seria o povo, mas a forma de realizar se dá mediante a realização do chamado interesse público. Percebam, aqui é o primeiro ponto de reflexão que a gente tem que se debruçar. Todos nós, quando estamos tratando do direito administrativo sancionador, no fim das contas, quando estamos analisando a correção das atividades dos delegatários, dos magistrados, dos serventuários, todos nós, no fim das contas, o que estamos fazendo, em última análise, é apenas e tão só fiscalizar o bom cumprimento e a boa realização do interesse público. Existe, portanto, uma dissociação ou um afastamento, por exemplo, daquilo com que se preocupa o direito penal, quando fala da teoria do crime e da teoria da pena. O direito penal, ele quer, no fim das contas, e é legítimo que assim seja, exercer o direito / dever de impor a sanção, que nada mais são do que castigos, sim, verdade seja dita, àquele que se desvia de um padrão ideal de comportamento e mostra-se nocivo à convivência em sociedade. O fato que, portanto, o direito penal preocupa-se com o exercício de ius puniendi. E o direito administrativo, de outro lado, preocupa-se com a realização do interesse público. Então, nós ficamos caminhar por esses dois mundos, não num mundo obstinado na imposição de sanções, mas não num mundo obstinado apenas e tão só na realização do interesse público. Nós vivemos aqui, quando tratam na atividade das corregedorias, nós vivemos aqui numa linha tênue entre aquilo que traz o ius puniendi de um lado e o interesse público do outro lado. É dessa conjugação e dessa intersecção de dois círculos que nasce o direito administrativo sancionador. Há autores e há bons escritos recentes a respeito desse tema. Eu trago, por exemplo, o trabalho do professor Fábio Medina Osório. Vou compartilhar depois todas as obras, todos os slides, não se preocupem. O trabalho do professor Fábio Medina Osório, uma obra intitulada Direito Administrativo Sancionador, publicada pela Revista dos Tribunais, onde ele capta exatamente aquilo que nós estamos aqui a dizer. Quando se fala de direito administrativo sancionador, não se está falando exatamente de direito penal, mas também não se está falando exatamente de direito administrativo. Por que o senhor está fazendo essas observações de caráter propedêutico? Porque aqui, nesse ambiente, as dúvidas que a mim e a cada um de nós surgem, as dúvidas não podem ser solucionadas apenas e tão só a partir das premissas, das perspectivas do direito penal. Vou dar exemplos para ficar mais concreto. Todos vocês sabem, por exemplo, e da nossa experiência jurisdicional, nós sabemos que não existe processo penal válido se não houver, por parte do réu, o efetivo exercício da defesa técnica. Todos nós sabemos que é uma das hipóteses de nulidade a ausência de defesa técnica num processo penal. Ponto. Isso é um dogma. O Código de Processo Penal diz isso em diversas passagens e diversas formas. Mas nós nos deparamos, por outro lado, com a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, que diz o não exercício de defesa técnica no processo administrativo disciplinar não enseja obrigatoriamente e necessariamente o reconhecimento da sua nulidade.
E alguém vai perguntar, puxa vida, no processo penal é quase que um dogma essa necessidade da defesa técnica. E o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição e da constitucionalidade do sistema, diz exatamente o contrário, ou aspas, diz algo que não reflete exatamente aquele entendimento do direito penal numa súmula de caráter vinculante. Não há uma incompatibilidade nisso? Pois é. Se eu for analisar como um penalista, eu vou dizer sim, há compatibilidade. Mas se eu for buscar outros ingredientes, eu vou ver que não. Eu vou ver que, no fim das contas, não me interessa apenas e tão só, quando trato de processos administrativos, disciplinares contra servidores, contra magistrados, contra quem for, contra serventuários, contra delegatários das serventias extrajudiciais. O que importa, no fim das contas, é o cumprimento de uma finalidade e a realização de um interesse público. Desde que, e isso é óbvio, desde que sejam respeitadas, eu saliento, sublinho e deixo isso muito evidente, desde que permanentemente sejam respeitadas todas as garantias próprias do princípio do devido processo legal. Ponto. Isso sim é uma premissa, isso sim é um dogma absoluto. Eu percebo, conheço o desembargador Paulo Velten há muito tempo e sei que ele é, além de tudo e antes e acima de tudo, um humanista e um homem que acredita, no fim das contas, que sim, é preciso agir com eficiência, sim, é preciso alcançar resultados, sim, é preciso fazer valer a coisa pública, mas há limites, critérios e condicionantes ao exercício do poder. Então, o devido processo legal, cristalizado pelas suas vertentes do contraditório e da ampla defesa, isso é a pedra central, isso é a pedra fundamental do nosso entendimento do processo administrativo disciplinar. Um outro exemplo que eu trago, uma questão que é a da ordem do dia, e eu já trago aqui o convite para todos os colegas nos dias 30 de novembro, 1 de dezembro e 2 de dezembro, aqui na Escola da Magistratura, nós faremos um ciclo de palestras, estão todos convidados e podem todos se inscrever pelo nosso site para tratar dos principais impactos das recentes alterações da Lei de Improbidade Administrativa. Alguns e muitos dizem da nova Lei de Improbidade Administrativa. Não sei se estou diante de uma lei nova, o fato é que mudou demais. E uma das questões que se coloca, todos os senhores já devem ter ouvido, uma das questões que se coloca é algumas formas culposas de improbidade administrativa, basicamente forma do artigo 11, elas hoje não mais serão consideradas hipóteses de improbidade administrativa. Então, nós temos que levar em consideração essa inexistência de uma hipótese primária normativa que estabelece aquela conduta como vedada. A pergunta que se faz é o que haverá com os processos judiciais nas quais foram imputadas condutas culposas, naquele momento, portanto, no momento da prática eram puníveis e hoje não são mais. O que haverá com esses processos? Serão processos extintos? Serão processos arquivados? Não haverá mais justa causa para processar-se pela improbidade administrativa? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que haverá com os processos em que já houve sentença, reconhecendo a improbidade administrativa e impondo a condenação numa forma culposa? Terceira hipótese, essa hipótese é mais grave, o que haverá nos casos em que a sentença com trânsito em julgado, nota de rodapé, todos vocês sabem que a improbidade administrativa toca naquilo que há de mais sensível para o político, que, sejamos sinceros, é a suspensão dos direitos políticos, é exatamente a perda ou a suspensão dos direitos políticos. Talvez a pena privativa de liberdade não assuste tanto quanto a impossibilidade de recandidatar-se, sejamos sinceros. E o que vai ocorrer na quarta hipótese, em que há sentença, há trânsito em julgado e decorreu, por exemplo, o prazo para ação rescisória, todos vocês reconhecem, 2 anos depois do trânsito em julgado, nessas situações. Por que é que se quer analisar esses casos? Porque ele terá efeitos concretos, dentre outros aspectos, no que toca à aplicação da própria lei da ficha limpa. E o ano que vem é o ano eleitoral. Então, muito rapidamente, os escritórios de advocacia, os condenados por improbidade administrativa nas formas culposas, eu tenho absoluta certeza disso, já estão nos seus escritórios, fazendo reuniões, mais reuniões, buscando encontrar todas as teses para dizer: estou diante de uma novatio legis in melius. Os penalistas dizem é nova lei, a nova lei que diz que aquela conduta não é crime, não mais a tipifica como crime,
não pode prevalecer para condenações pretéritas. Usando um raciocínio elementar do direito penal, hoje homicídio é crime. Imagine que alguém é condenado por homicídio com trânsito julgado, amanhã o artigo 121 é retirado do Código Penal. É óbvio que todas aquelas pessoas vão dizer: eu estou condenado por um fato que não é mais criminoso, eu quero ser imediatamente posto em liberdade. E vão ter absoluta razão quando assim pretenderem. Mas nós não conseguimos, justamente porque estamos no âmbito de um sistema anticorrupção e de um sistema de tutela do interesse público. Nós, juristas, nós, professores, administrativistas, publicistas, estamos realmente nos debruçando sobre e perguntando: será? Será que vai haver a imediata, aspas, abolício crimes? Os penalistas não teriam dúvida de dizer não. Aqueles presos e aqueles adeptos da teoria geral do direito diriam: a lei produz efeitos para o futuro. Como regra, a lei não produz efeitos para o passado. A lei respeita a coisa julgada. Então, percebam que juristas sérios e competentes terão opiniões opostas a respeito da aplicação ou não às sentenças já proferidas e às coisas julgadas já existentes. É por isso que entra em cena os ingredientes do direito administrativo sancionador. Ele, ao mesmo tempo em que traz pontos de maior complexidade para o sistema, em outros momentos ele nos traz uma melhor iluminação daquilo que pode ser dito. Eu compartilhei aqui, vou compartilhar com todos, alguns slides, alguns links, algum material que vocês podem imediatamente acessar facilmente para que possam ter acesso a essas premissas. Dentre os autores que se debruçam sobre esse tema, um grande professor da PUC de São Paulo, um caríssimo colega, que é o professor José Roberto Pimenta Oliveira. O professor José Roberto Pimenta Oliveira, ele há muitos anos se debruça sobre esse direito administrativo sancionador, buscando nele encontrar essa autonomia dogmática, essa autonomia axiológica, que muito pode favorecer as nossas reflexões. Bom, caminhando para um segundo ponto de reflexão. Nos últimos anos, e a gestão do desembargador Paulo Welten deixa isso evidente, nos últimos anos, o papel das corregedorias mudou. E é muito bom que as coisas assim sejam. Historicamente, a corregedoria tinha um papel repressivo e um papel punitivo. Um papel numa visão absolutamente kelseniana de imposição de sanções àquele que se desvia de um comportamento ideal. Nos últimos anos, especialmente no estado do Maranhão, a partir dos esforços do desembargador Paulo Welten, mas isso ocorre também aqui no tribunal que eu pertenço, o Tribunal de Justiça de São Paulo, e nos diversos tribunais do Brasil, um fenômeno muito positivo. A corregedoria deixa de ter apenas então só um papel repressivo, um papel punitivo, e passa a ter algo que, a meu ver, realiza muito concretamente o interesse público. Passa a ter uma função preventiva de conflitos, uma função de orientação, uma função, eu diria, quase que pedagógica. O que significa isso? Significa que, minha avó dizia, mais vale prevenir do que remediar. Muito mais eficiente para a realização da coisa pública que eu diga: olha, não vá por esse caminho trará más consequências, do que eu permita que a pessoa exerça e exercite a sua liberdade plena e, diante do mal feito, eu diga: agora sim, é a hora de puni-lo. E parece que nos últimos anos a corregedoria, na linha do direito administrativo sancionador, tem assumido uma função preventiva, em um papel de orientação e um papel pedagógico. Os senhores me perguntam: isso é positivo? Isso é absolutamente positivo. É absolutamente positivo e está em plena consonância com aquilo, por exemplo, que trata uma lei muito pouco tratada por nós, muito pouco tratada no direito público. Nós terminamos há poucos dias um ciclo de palestras sobre isso, e muitos deixaram passar despercebida essa lei, que é a chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nós sempre a conhecemos, sempre. Desde 1942, nós temos a LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. O fato é que ela mudou. Ela era uma lei que tratava basicamente de situações de direito privado, e de 2018 para cá, ela sofreu profundas alterações impostas pela Lei 13.655 de 2018, e ela foi quase que reescrita no direito público.
Essa lei é importante, essa lei é a espinha dorsal do entendimento do direito público. Eu recomendo a todos os colegas que façam a leitura atenta a partir do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz coisas preciosas, exatamente no que toca aqui a nossa atividade correcional, a nossa atividade, do direito administrativo sancionador. Diz, por exemplo, o artigo 20, vigente artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o seguinte: nas esferas administrativa, controladora e judicial, portanto, a Corregedoria Geral da Justiça, logicamente, numa das três hipóteses, conseguiria plenamente se enquadrar, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O que o direito faz aqui? Muito resumidamente, ele faz incidir na interpretação do direito público aquilo que nós entendemos como consequencialismo. O que é o consequencialismo? É o exame das consequências das decisões judiciais. Verdade seja dita, nós sempre fizemos isso. Verdade seja dito, o juiz jamais deu qualquer decisão judicial, proferiu qualquer decisão judicial, sem que tomasse por base premissas importantes. Isso nós fizemos e fazíamos com muita frequência, por exemplo, nas tutelas antecipadas, nas tutelas liminares, nas tutelas antecipadas, o juiz perguntava, e eu milhares de vezes fiz essa pergunta a mim mesmo: qual é o mal maior? Deferir a tutela ou indeferir a tutela jurisdicional? Nós sempre fizemos isso. O fato é que agora, no direito público, o legislador deixa explícito que é preciso analisar a conveniência e a importância, a necessidade e o cabimento das sanções, inclusive, que vão ser impostas aos respectivos comportamentos. Diz, por exemplo, no artigo 22, da mesma LINDB, diz: na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. O que a lei fala? Administrar não é fácil. Ser administrador público não é fácil. Ah, mas o senhor está sendo parcial. Não, não estou. Estou sendo realista. Há um receio muito grande na administração da coisa pública. Aliás, esse argumento contra a chamada pane das canetas. O que é essa pane das canetas? É o receio que o administrador público tem, muitas vezes, de tomar um determinado caminho, tomar uma determinada orientação, e ser punido por conta disso. Muitas vezes o administrador diz: eu não quero responder por improbidade administrativa, eu não quero que o Tribunal de Contas, que o Ministério Público, que todos os órgãos de controle pulem aqui no meu pescoço por conta de uma má decisão que eu tenha tomado, e isso prejudique a minha própria vida e patrimonial pessoal. Muitas vezes o que acontece é o administrador deixa de fazer aquilo que ele poderia / deveria fazer. Isso é contemplado pela lei de introdução, e no parágrafo 2º do artigo 22, lá está escrito: na aplicação das sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes, as circunstâncias atenuantes e os antecedentes do agente. O que o legislador coloca em cena? Ele fala: é preciso moderação. É preciso que se debruce sobre os contornos da situação concreta para que se tome a decisão que seja mais equânime e mais justa. Aliás, não é outra coisa que diz o artigo 5º da própria Lei de Introdução ao Código Civil. Na aplicação das leis, está lá desde 1942 escrito: o juiz atenderá aos fins sociais da norma e às exigências do bem comum. Então, são regras muito importantes que, por vezes, é preciso que nós nos lembremos. Já caminhando para o momento final da nossa reflexão, vamos lembrar um pouquinho. Não estou tratando de processo penal propriamente dito, não. Mas existem garantias constitucionais que escapam e que vão acima do processo penal, verdade seja dita, pelo menos no que toca ao plano da legislação infraconstitucional, mas que são fundamentais entre nós. Fundamentais, por exemplo, quando eu me recordo que a legislação que trata, inclusive, das sanções e dos procedimentos impostos ao jurisdicionado é a Lei 8.112, portanto, uma lei antiga,
dentre outras, aqui no Estado de São Paulo, a lei que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis, sobre as quais se submetem os funcionários do Poder Judiciário, é uma lei de 1968, Lei 10.261, de 1968. Bom, o que significa tudo isso? É preciso lê-las a partir do colorido constitucional. E o colorido constitucional é absolutamente eloquente no que toca ao que ele espera do Poder Judiciário e do julgador, seja ele quem for, seja na atividade jurisdicional propriamente dita, seja na atividade correcional. Então, quero lembrar algumas garantias constitucionais que, sem dúvida nenhuma, se aplicam e devem se aplicar àqueles que são objeto de um processo administrativo disciplinar, que figuram neles, por exemplo, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 53, ninguém será processado nem condenado, senão pela autoridade judiciária competente, senão pela autoridade competente, ele não diz sequer judiciária, ele diz autoridade, pessoa investida de poder previamente para que assim seja. O 54 da Constituição, ninguém será privado de seus bens ou da sua liberdade sem que haja o devido processo legal. E a regra de ouro, que uma vez descumprida, fatalmente levará à nulidade do trabalho, por melhor que ele seja, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. É fundamental jamais se esquecer dela. O processo, no fim das contas, no Brasil e em todos os outros países signatários das Nações Unidas, que são 194 países signatários das Nações Unidas, ele basicamente se desenvolve numa mesma estrutura. É uma estrutura que permite essa bilateralidade de audiência, ou seja, concretamente, ouvir. Não é um ouvir ou produzir provas de uma maneira formal, de uma maneira banal, é de uma maneira atenta, de uma maneira na qual as teses trazidas pelas partes podem concretamente influenciar a formação do convencimento judicial. O juiz e cada um de nós que figura, muitos colegas que figuram, por vezes, em comissões processantes, serventuários, eu digo, em comissões processantes, deve investir-se dessa condição, de uma condição de verdadeira receptividade. Não quer dizer que se vá acolher as teses, mas é preciso que com seriedade, com imparcialidade, com prudência, com atenção, se ouça. Não se finja estar ouvindo, mas concretamente se ouça. Não que se defira todo e qualquer requerimento que a parte pretender. Lógico que não é isso que se exige. Mas que fundamentadamente, concretamente, se diga porque naquela hipótese que lhe é colocada, aquela prova é absolutamente desnecessária. É isso que se espera do julgador. O que se espera do julgador, cada vez mais, é uma justiça menos formal. Não estou dizendo formalista, estou dizendo abstrata e cada vez mais substancial, cada vez mais concreta. Eu sou juiz de vara de fazenda pública há mais de 13 anos, já há bastante tempo, e em todos os processos administrativos que caíram nas minhas mãos e que houve, no fim das contas, a afirmação da nulidade ou do vício, qualquer vício, ele esbarrou em algum momento gravemente, de uma forma bem flagrante, nesse descumprimento das exigências estabelecidas no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 55, que qualquer aluno de primeiro e segundo ano consegue e sabe de cor, que diz, 2 pontos, aos litigantes, nos processos judiciais ou administrativos, e aos acusados em geral, devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os recursos a ela inerentes. Não significa que o juiz não deva ser rigoroso, não significa que o juiz não deva ser atento no que toca à realização da coisa pública, mas o juiz precisa predispor-se e dispor-se concretamente a realizar esses 2 princípios constitucionais. Processo sem ampla defesa e processo sem contraditório. É processo fadado à nulidade. Por melhor que seja o trabalho lá realizado. Por quê? Não é necessário recorrer à Magna Carta de 1215, não é necessário recorrer a 800 anos de história, não é necessário recorrer à lei das 12 tábuas de 5 séculos antes de Cristo dos romanos. É necessário olhar para a situação de hoje e nos colocar na situação de qualquer acusado em geral, especialmente de um fato injusto que nos seja imputado. O nosso direito maior e fundamental vai ser dizer: eu não fiz isso. E eu vou demonstrar porque isso não foi feito.
Um processo que não permite esse recurso e essa forma de manifestação não é um processo, é uma farsa, é um teatro. É um processo em que já há uma condenação pré-estabelecida. E isso é aquilo que de pior pode acontecer. Não só para o acusado, porque mais lesado ou mais lesivo do que o acusado, o dano causado nessas circunstâncias é o dano causado à República. É o dano causado à democracia. Quando se rasga o contraditório, quando se rasga a ampla defesa, quando o julgador se coloca de uma posição teatral diante das teses trazidas pelas partes, como que aquele já diz, a sentença já está pronta, não importa o que seja dito, a sentença já está pronta. Quem não se coloca nessa situação, deixa-se de ser um julgador e aquilo deixa de ser um processo. Aquilo vira um teatro. Então, jamais isso pode comprometer o nosso entendimento. Algo natural e próprio, mais 5 minutinhos e encerro, algo natural e próprio do processo administrativo, do direito administrativo sancionador. É natural que todas as vezes que o ser humano perca ou se sinta injustiçado pela sucumbência, é natural que ele busque a reapreciação daquele fato. É próprio da condição humana. Então, um processo em relação ao qual não há grau recursal ou não há possibilidade que aquela decisão seja concretamente analisada. Veja, concretamente analisado não significa que o tribunal ou a corte superior ou o órgão superior precise tirar argumentos e mais argumentos baseados no Antigo Testamento, baseado na lei das duas. Não é isso. É debruçar-se concretamente sobre aquele caso concreto e dizer tudo aquilo que foi objeto do recurso foi lido, mas eu afirmo e reafirmo. Ou que não há razão em nenhuma das teses que foram citadas. Por isto e isto. Ou que há, em parte, razão ao que foi suscitado. Ou seja, é preciso que haja um sistema recursal, e esse sistema recursal que se debruce concretamente sobre aquelas situações. Os senhores vão dizer, mas nós temos uma quantidade enorme de processos, nós temos uma quantidade desumana de processos. Temos, é verdade. Mas não é a parte julgada em concreto que é responsável por isso. Para a parte, é só aquele processo. É só aquela situação. Então, é uma preocupação que nós, muitas vezes, como magistrados, como servidores do judiciário, muitas vezes olhamos uma infinidade de processos, nos sentimos ansiosos, nos sentimos sobrecarregados e muitas vezes não nos debruçamos concretamente da forma real sobre aquelas situações. É preciso que a gente tenha essa preocupação, uma preocupação de não estou dizendo uma fundamentação de 200, ninguém quer isso, ninguém espera isso. As maiores sentenças, os maiores votos são os mais confusos. E as pessoas mais preparadas, tecnicamente preparadas que eu conheci na minha vida, escreviam pouco, mas escreviam com tanta precisão que era de uma forma encantadora de entender o fenômeno. Então, me parece que é isso que deve ser a preocupação de todos nós. Caminhando e partindo já para uma reflexão final, eu trago aqui aquilo que é o núcleo do nosso direito administrativo sancionador, são lições do professor José Roberto Pimenta Oliveira, eu vou disponibilizar esse artigo aos colegas, e a professora Dinorá Grossi, da Universidade Católica de São Paulo. Eles dizem, eu abro aspas porque eu vou reproduzir as palavras deles. O direito administrativo sancionador, no seu caráter instrumental, deve respeitar os fundamentos da República, todos os corolários juridicamente atrelados ao respeito à dignidade da pessoa humana, direitos e garantias constitucionais individuais que merecem atenção cuidadosa no direito administrativo sancionador e que podem ser catalogados e classificados como princípios materiais e princípios processuais. Aí ela diz, são garantias materiais que precisam ser observadas no processo administrativo sancionador. A legalidade, a tipicidade, a irretroatividade da norma mais prejudicial, percebam como aqui eu estou caminhando no direito penal, a imputação adequada, a pessoalidade, a proporcionalidade das sanções,
a prescritibilidade das sanções. Percebam que é lógico que a prescrição traz muito, Ripert já dizia isso na França, de 2 séculos atrás, a prescrição traz entre nós, muitas vezes, uma sensação de impotência, mas a prescrição é aquilo que faz, no fim das contas, que nós possamos realizar o princípio constitucional da duração razoável do processo. Porque também não é correto que alguém viva com essa espada de Damocles por décadas sobre a sua própria cabeça, dizendo, agora fui condenado. E o sujeito diz, às vezes, honestamente, não me recordo mesmo qual é o fato. Então, é importante, como lembra o professor e desembargador Paulo Welten, que nós tenhamos essa preocupação, de um lado, com a duração razoável do processo, e, com outro lado, com a existência de regras de prescrição que precisam ser concretamente observadas. E a vedação non bis in idem, ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. E são princípios processuais, continua, que incidem na relação jurídico-processual administrativa, no direito administrativo sancionador, o princípio do devido processo legal, a imparcialidade, o contraditório, a ampla defesa, a presunção de inocência, a garantia de não autorresponsabilização, a inadmissibilidade de provas ilícitas, a recorribilidade, a definição a priori ou prévia da competência administrativa sancionadora, a motivação das decisões correcionais e a duração razoável do processo. Isso é fácil? Nem sempre. Mas isso é um paradigma, isso é um norte que a gente tem que ter em mente em todas as dúvidas que muitas vezes nos encontram. Eu referi aos senhores já o teor da súmula vinculante número 5, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição, é verdade, porque nós não estamos no ambiente do direito penal, nós estamos no ambiente do direito administrativo sancionador. Eu trago aos senhores aqui o julgamento que rendeu ensejo a essa súmula vinculante 5, é o recurso extraordinário 434059, não se preocupem em anotar, mais uma vez eu digo, vou disponibilizar todos os slides a todos, e quero trazer uma palavra final nesses 2 minutos que tenho, sobre o que a pandemia nos ensinou. A pandemia nos trouxe muitas perdas. Eu costumava ver pessoas com muita frequência, o doutor Paulo Welten é um deles, um estimado amigo, há 2 anos eu não vejo. E não vejo pessoas que estimam muito. E perdemos pessoas que eram muito queridas. Houve um momento da pandemia que pessoas do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa família, muito rapidamente foram. E essas perdas são irreparáveis mesmo. Porque, verdade seja dita, muitos jovens, inclusive, mortes improváveis, mortes trágicas e improváveis vão ficar marcadas e tatuadas na memória de cada um de nós. Eu tenho certeza disso. Nós estamos hoje voltando a uma espécie de normalidade, é bem provável, todos nós já tomamos a 2ª dose, a maioria de nós tomou a 2ª dose, as crianças agora estão tomando a 2ª dose, os idosos já estão tomando a dose de reforço, tudo indica que 2022 a vida volte a ser algo parecido com aquilo que ela era. Mas entre um ponto e outro, muita coisa se perdeu. Talvez nós estejamos ainda no calor dos acontecimentos e a gente não tenha entendido muito bem como será a vida sem aquelas pessoas tão especiais. O doutor Renan, professor meu, e professor do doutor Paulo, foi um deles, foi uma das pessoas que partiu muito rapidamente, e tantos outros. Mas, ao mesmo tempo que a pandemia foi uma crise que nos trouxe tristeza, a palavra crise do grego, ela traz em si uma ideia não só de desgraça, de fatalidade. A etimologia da palavra crise significa mudança. A crise é uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade de recompreensão. A palavra oportunidade, aliás, a palavra oportunidade, da sua etimologia de oportuno, oportus, significa aquilo que é impelido para o porto, aquilo que é impelido para um outro lugar. E eu penso que seja exatamente isso. Vejo gestões de tanto sucesso quanto do professor e desembargador Paulo Welten, trazendo essa eficiência em números. É preciso, a meu ver, realizar cada vez mais o papel primacial, promocional e orientador das corregedorias. É preferível orientar do que punir. Não é justo tratar o joio e trigo da mesma maneira.
Nós sabemos, e todos nós somos experientes o suficiente para saber que em algumas representações, por exemplo, feitas por advogados contra colegas, que são absolutamente ofensivas e são absolutamente injustas, decorrentes do fígado, não decorrentes da razão. Muitas vezes o colega se vê numa situação de desespero. E o colega se vê numa situação que, meu Deus, eu não sei se eu entro com uma ação indenizatória contra essa pessoa, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu ligo para alguém da corregedoria, eu não sei exatamente o que eu devo fazer, mas eu estou indignado pelo fato do sujeito ter perdido, e perder e ganhar é natural de um processo, mas ter mostrado, a verdade seja dita, e todos nós conhecemos situações assim, tanta ira contra o jogador, contra a pessoa do jogador. Então, cada vez mais, me parece que essa ideia de acolhimento, eu acredito verdadeiramente na pedagogia do acolhimento, eu acredito verdadeiramente que o acolhimento não nos enfraquece, muito pelo contrário, o acolhimento é que nos traz e nos dá a noção de poder, nos dá a noção de cumprimento de uma função. Então, cada vez mais, parabenizo a corregedoria pelo papel promocional, que é exatamente o que Norberto Bobbio, um grande jurista, dizia, mas vale promover condutas que realizem o interesse público, orientando, como um pedagogo aos seus correcionados, do que aguardar o mal a realizar-se e aí sim a punir. Então, essa é a primeira ideia. A segunda, preciso cada vez mais concretizar a realização do interesse público, não só o ius puniendi, mas realizar o interesse público na corregedoria. E a terceira e mais importante lição, a meu ver, a oportunidade que agora nos temos e que se está diante de nós é concretamente realizar o que é um processo verdadeiramente digital. Algumas vezes eu olho o PJE, algumas vezes eu olho o SAGE, e a sensação que eu tenho é que eu estou diante de um processo físico na tela de um computador. Isso não é um processo digital. Isso é um processo em papel. Mas é o mesmo processo. O processo digital é um processo no qual a comunicação dos atos processuais é eletrônica. O processo digital é um processo que em nada desmerece o trabalho do advogado, que muitas vezes leva em consideração formulários, fórmulas pré-estabelecidas para deduzir pretensões. Isso é absolutamente compatível com a dignidade da advocacia. O sujeito trazer argumentos objetivos, uma orientação para que sejam anexados tais e quais documentos, uma inteligência artificial no impulsionar desse processo, uma comunicação eletrônica de atos processuais. Nós usamos permanentemente a inteligência e o mundo eletrônico. Por que criar tabus se o fim for realizado e resistências às ferramentas? Por que imaginar que o juiz será inacessível se ele estiver do outro lado do computador? Eu estou em absoluto contato imediato com a Michele, com o Lopes, com o Petrônio, com a Mila, com o Jamilson, com o Igor, com o Maikerson, com a Alice. Nós estamos em contato. O mundo digital não nos afasta. O mais paradoxal que foi a nossa experiência foi provar que a tecnologia nos aproximou. As pessoas que eram inacessíveis não eram inacessíveis porque elas estavam fisicamente distantes ou eletronicamente distantes. Existem pessoas que são inacessíveis. Existem pessoas que são acessíveis. Não é o meio eletrônico que faz com que a pessoa seja inacessível ou acessível. Eu já deixo estabelecido no meu cartório, todo dia eu despacho às 5 horas. Não importa o que aconteça, eu vou estar à disposição todos os dias a despachar. Há pessoas que elas são inacessíveis, elas estão indisponíveis. Na minha vida privada, na nossa vida pessoal, isso pode ser uma escolha. Tem pessoas que são mais tímidas, menos tímidas, pessoas mais retraídas, pessoas mais extrovertidas, mas quando eu exerço uma função, quando eu exerço um poder que não é meu, a bem da realização do interesse público, eu preciso fazer-me disponível. Mas se eu tenho medo de que algo comprometedor seja dito, algo... Não existe forma mais lídima, mais transparente do que essa. Todos os despachos são gravados. Então, uau, nós vivemos sim um admirável mundo novo. Eu uso, e disse dias atrás isso para alguns colegas, nós devemos, inclusive, repensar o que é a competência territorial. O nosso território é um território global.
Não importa, eu sinceramente não sei aonde está a Márcia, eu não sei fisicamente no globo terrestre onde ela está. Eu creio que ela esteja no Brasil, mas se ela não estiver, ela está da mesma forma que eu estou em contato com ela. Então, eu tenho imaginado que o esvaziamento do sentido da competência territorial é uma constante em uma comunidade global. É preciso prestigiar a independência funcional e a imparcialidade da jurisdição. O que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu, pessoalmente, acredito que, pela igualdade de tratamento entre os juízes, vai chegar um momento que nós teremos a mesma quantidade de novas ações de família distribuídas mensalmente, ou semanalmente, ou diariamente, para os diversos juízes de família do estado do Maranhão. Uma distribuição equitativa. E importa onde fisicamente cada um deles vai estar? Não. Muito pelo contrário. É preciso que cada prédio do judiciário se aparelhe, lógico, com uma sala para que haja essa comunicação, óbvio que sim, mas eu me sentiria com muito maior, vamos imaginar, as ações que envolvem improbidade administrativa, que não sejam julgadas por mim, na minha comarca, mas que sejam pulverizadas entre todos os juízes de fazenda pública do meu estado. E talvez, num passo final, entre todos os juízes de vara de fazenda pública do meu país. Somos todos iguais. Pertencemos todos ao mesmo poder. Nesse momento, nós teremos superado os paradigmas. Mas é preciso que tenhamos coragem. Prudência, sim, mas é preciso que, pelo menos, vejamos, há outros horizontes, há outras formas de se viver, e talvez essas formas sejam igualmente ou muito mais eficientes. Eu abusei da paciência de todos, eu agradeço imensamente o convite que me foi feito pelo desembargador Paulo Welten. É uma honra, é uma satisfação estar com os colegas. Eu sou fã dos colegas do Maranhão, sempre estive, eu estive diversas vezes no Maranhão, gosto demais. Acredito que estamos todos numa mesma justiça, estamos todos no mesmo barco. Se der certo para um, dá certo para todo mundo. Se não der certo para nenhum de nós, todos nós pagaremos o preço, que é o preço do descrédito ou da falta de crença na possibilidade do judiciário resolver os conflitos. Isso não vai acontecer. Paulo, agradeço imensamente o convite, devolvo a palavra, fico inteiramente à disposição para qualquer reflexão que os colegas tenham. Muitíssimo obrigado pela atenção nesse fim de tarde. Maravilha, Alexandre. Olha, a gente está daqui acompanhando atentamente e eu estou aqui conversando a boca pequena com os colegas mais próximos e, de fato, ouvir o Alexandre é um motivo de satisfação imenso, porque a fala dele é carregada de entusiasmo, de crença, de ideal, aquilo que é fundamental, né, Alexandre, para o trabalho que a gente realiza aqui. Há pouco tempo caiu em minhas mãos um livro, aqui que eu estou vendo agora, que ele é um biólogo evolucionário, né, que tem aqui a formação em Harvard e vencedor já de um prêmio Pulitzer. Não sei se você já ouviu falar dele, o Jared Diamond, né? Ele tem um livro fantástico, cujo título é Reviravolta. Eu tive a oportunidade de ler esse livro dele, e aí você falando aí sobre a definição de crise, é exatamente o que ele traz também aqui para a gente. O que ele diz? Aqui é um trechozinho do livro. Um ponto de partida conveniente é o fato de a palavra crise, derivar do substantivo grego crises, né, e do verbo grego crino, que possuem vários significados relacionados: separar, decidir, distinguir e ponto de virada. A crise também tem esse significado, né? E ele prossegue dizendo, consequentemente, podemos pensar em uma crise como um momento da verdade, um ponto de virada no qual as condições antes e depois daquele momento são muito mais diferentes uma das outras do que antes e depois da maioria dos outros momentos. Então, essa coisa de você aproveitar o momento da crise para fazer dele um ponto de virada para um período melhor, né? Isso está na sua fala aí, é muito legal, reflexão muito importante.
aspectos práticos aí do poder sancionador do Estado. Um outro aspecto aqui que eu quero ressaltar e que é muito importante a gente ouvir de professores como o professor Alexandre, é algo que está na própria essência do trabalho que nós realizamos e que já foi identificado, na verdade, desde o século XVIII, né? Que é a necessidade de você separar, né, o direito da moral, né? A moral ela está ligada àquela ideia dos nossos impulsos, né? Que é algo que a gente utiliza até para a gente sobreviver a nós mesmos, não é isso? Então, eu vou sempre tratar com repulsa o assassino, aquela vontade de castigar, né, que nós temos em relação àqueles que praticam atos infracionais, que obtêm vantagens indevidas, mas a gente tem que saber que, de fato, foi sob a inspiração do iluminismo que nós conseguimos fazer essa distinção, né, e a gente tem que estar aqui preocupado com o direito, né? O direito é que, de fato, ele traz, vamos dizer assim, a humanidade, a racionalidade para o trabalho que a gente faz aqui. E eu fico muito feliz de ouvir você dizer isso, Alexandre, porque eu sou testemunha do cuidado que essa turma aqui na Corregedoria tem com esse trabalho, né? Aqui nós não trabalhamos com a mão pesada, nós trabalhamos com a mão absolutamente criteriosa, né? Um cuidado, atenção devida, e naqueles casos em que nós temos aquilo que a lei exige, né, que são os indícios ali presentes de uma falta, a gente submete ao nosso plenário, né? Não deixamos o processo ficar aqui aguardando, parado o tempo inteiro, como se fosse uma espada de Damocles, como você bem lembrou, pairando aí na cabeça do servidor, do magistrado e do delegatário do serviço extrajudicial. Então, Alexandre, olha, para mim foi uma palestra que ela só nos anima a prosseguir fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo. Eu gostaria de deixar a palavra aí franqueada, não sei se algum colega quer fazer qualquer questionamento mais específico ou apresentar aí alguma matéria para discussão, para debate. Nós ainda temos aqui alguns minutinhos. A palavra está franqueada. Michele, a gente não está te ouvindo. Vamos ver agora. Está fechado aí o teu som. Opa. Pois é, não. Você está aqui? Então, vem aqui. É melhor. Ela está aqui na sala. Enquanto a Michele não chega, se algum outro colega quiser fazer alguma pergunta, professor Alexandre, o momento é esse. Quem havia levantado a pergunta? Pedro, vamos lá, Pedro. Pois não, professor Alexandre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelas considerações, né? Eu creio que, assim como os demais colegas, né, foi muito proveitosa as suas reflexões. E eu, particularmente, achei fantástico a sua perspectiva com relação à pedagogia do acolhimento, né? Porque essa é realmente a quebra de um paradigma, quando a gente vai falar do processo administrativo disciplinar e sancionador, porque a gente parte do pressuposto de que a sanção e a reprimenda é a única, é a primeira saída, a alternativa, né? Quando a gente pensa na infração. E eu, particularmente, eu compartilho dessa sua visão, porque eu acho que, no final das contas, nós temos uma visão, e eu acho que essa também é a visão do desembargador Paulo com relação a essa perspectiva, até mesmo profissional, porque ela tem uma partida humanista, né? Ela vem da perspectiva de que tudo bem, o erro ele é íncito, né, ao humano, mas o que nos difere é essa capacidade de ter uma responsabilidade, tanto do ponto de vista com aquele que sofre a sanção, como também com o coletivo. E eu revendo aqui alguns PDFs que eu tenho no computador, encontrei uma passagem muito interessante do filósofo Emmanuel Levinas, né? E o Levinas, quando ele fala da ética alteridade, ele fala uma passagem muito interessante. Eu gostaria até nesse momento de pedir licença apenas para repetir esse pequeno trecho.
quando ele fala da relação entre o eu e o outro, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: o eu não é culpado por esta ou aquela culpabilidade efetivamente sua, ou por falhas que se julguem que o eu tenha cometido, mas porque é responsável por uma total responsabilidade, que engloba todos os outros e por tudo junto a outros. Somos todos responsáveis por tudo e por todos, perante todos, e eu mais que os outros. Talvez essa seja a filosofia que precise ganhar maior espaço, né? dentro dessa nossa área de reflexão. Eu acredito, Pedro. Pedro, é perfeito, é excelente. Só um instante. Excelente a sua observação, Pedro, mas percebam que, no fim das contas, a pedagogia do amor e do acolhimento, no fim das contas, não significa uma leniência exacerbada, nada disso. São grandezas que não se confundem. Quer dizer, eu posso muito bem, por exemplo, e eu sou favorável a isso, estabelecer algo que nós, no serviço público, muitas vezes não temos, mas que é algo fundamental, que são metas de produtividade. Isso é algo absolutamente atual. Quando se fala, como, por exemplo, diz o Eduardo Leite, que faz uma pergunta, se o direito administrativo sancionador ele é compatível com essa flexibilização da conduta do servidor? Lógico que sim. Quando se estabelece, não estou dizendo metas irracionais, mas é preciso estabelecer um padrão até para que o próprio serventuário possa saber o que é o bem agir. Porque eu também não posso deixar de dar uma regra objetiva e sempre trazer a ele a ideia de que ou aquela regra, aquela meta está sendo permanentemente atendida ou nunca está sendo atendida. Não dá, isso transforma um cotidiano diabólico, em que eu não consigo saber se é eficiente ou não é. E veja, a meta não diz respeito à quantidade de atos processuais, também não é só isso, é o acerto daquilo que se leva adiante. Então, por que fazer simplesmente em extrema velocidade não significa que o sujeito vai fazer corretamente? É esse modelo gerencial que eu acho nos últimos anos tem penetrado na administração pública, e isso é muito bom, que nós possamos viver essas novas realidades, até para que os servidores, não é, que tenham concretamente melhores condições e melhor perfil, possa, muitas vezes, trabalhar num sistema telepresencial, se essa for a vontade, se essa for a política de cada um dos tribunais, mas esse é um dos critérios que tem que ser levado em consideração. Quanto ele me produz? Como ele age quando não está sob os olhos do fiscalizador? Ele age bem? Há pessoas que agem muito bem, há pessoas que não agem bem. Então, entender o perfil de cada um dos funcionários e concretamente ajustar a realidade. E é possível, Pedro, eu creio que é possível encontrar esse caminho. Isso é algo muito bom. O humanismo, uma palavra sobre o humanismo, ele é a inspiração de todo o entendimento daquilo que a gente conhece pelo direito hoje. Aqueles que se debruçam sobre ele, um dos que melhor se debruçou sobre o tema foi o ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal. Ele tem uma obra clássica já, o Humanismo como Categoria Constitucional, e ele, com o brilho, né, de um poeta e de um jurista, tece comentários que são encantadores, justamente por conta dessa valorização humana. Parabéns, concordo inteiramente com você. A Mila queria fazer uma pergunta também, Mila? Vamos lá? Professor, boa noite, né? A sua palestra foi incrível e eu gostaria de agradecer, em nome de todos os colegas da assessoria jurídica, essa aula que o senhor ministrou para a gente, né? E eu tinha uma pergunta para lhe fazer. Não foi exatamente um tema que o senhor tocou nessa aula, mas é um assunto correlato. Porque na semana passada eu estava estudando e eu li algo muito interessante sobre indubio pro institutione, né, que é uma espécie de variação do indubio pro società. Esse termo ele foi utilizado pelo ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Nalini, né, para fundamentar um parecer da lavra dele na época em que ele foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, pela demissão da diretora de uma escola pública, né? Eu concordo com a ideia desse conceito, né, de que na dúvida em favor da instituição, mas no caso que nós estávamos analisando aqui na corregedoria, que se trata da abertura de um processo administrativo disciplinar em favor de alguns delegatários, eu achei muito temerário mencionar a ideia para que o desembargador Paulo Welten pusesse em sua decisão. Porque eu realmente só encontrei essa ideia no parecer do desembargador Nalini, quando ele foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, em um artigo que ele próprio escreveu para a Revista Nacional, para a Revista da Escola Nacional da Magistratura. Então, eu gostaria de ouvir
aí o seu entendimento Excelente. sobre esse princípio, se possível. Excelente, excelente, Vila. Agradeço imensamente a sua pergunta, porque ela toca exatamente num ponto, não diretamente, mas indiretamente num ponto que nós começamos a conversa sobre ele. Quando nós estamos no direito administrativo sancionador, eu não estou dentro de uma racionalidade do direito penal. Eu concordo com você que se trabalhasse essa questão, esse princípio como fundamento de uma condenação de direito penal, ela estaria muito provavelmente fadada à reforma, muito provavelmente. O que se tem em mente aqui nós estamos num ramo próprio do direito que, em grande parte, busca realizar da melhor maneira possível o interesse público, como quer o direito administrativo ver prevalecer. Então, a meu ver, essa foi uma decisão... Um outro argumento, o desembargador Lalini foi, durante muitos anos, um juiz criminal, e foi, inclusive, presidente do extinto primeiro do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que era o nosso tribunal com alçada antes da unificação dos tribunais em 2004. Então, é um grande penalista, mas é também um grande humanista. E a decisão que foi tomada nesse caso, veja, não foi, a meu ver, e ele não se inspirou diretamente sobre as luzes do direito penal. Ele se inspirou a uma ideia de cautelaridade, a uma ideia de prevenção, a uma ideia preventiva, até pedagógica, ou até a evitar a concretização de um mal, uma determinada resposta estatal. Não me parece, por exemplo, que uma resposta privativa de liberdade ou restritiva de direito ou de multa pudesse exclusivamente basear-se nessa fundamentação. Mas me parece que, numa situação que seja possível compatibilização dos interesses ou das questões em jogo, por exemplo, a retirada de um determinado colégio, ou a modificação da lotação de uma escola A para uma escola B, para prevenir conflitos e problemas que, porventura, possam ter, isso é muito comum, situações que envolvem a administração da escola e determinado professor, ou a administração da escola e a associação de pais e mestres, tudo mais. Me parece que essa cautelaridade é mais um ingrediente que entra em cena na nossa formação do conhecimento, do convencimento. Eu concordo com você, Mila, que talvez levasse esse argumento como um dogma ou como uma pedra de toque que sustentasse a decisão judicial seria temerário, porque aqueles que mais ligados estão ao direito penal diriam não, em dúbio pro societate, em alguns momentos nós temos no oferecimento da denúncia, nós temos na pronúncia do júri, mas à exceção desses momentos, no processo penal prevalece a regra em dúbio pro réu. Mas aqui nós estamos no ambiente do processo penal, Mila. Então, é por isso que o direito administrativo ou o direito administrativo sancionador permitiria essa interpretação. Mais uma vez, ela não seria o único fundamento. Não me parece que ela possa ser o único fundamento, mas ela é mais um fundamento para reforçar o cabimento de uma determinada postura administrativa. Ela entra naquela ideia de preenchimento suficiente dos conceitos jurídicos indeterminados e a motivação adequada das decisões judiciais. Ela não se dá a partir de um único argumento, mas ela se dá a partir de um complexo de argumentos, dentre eles a cautelaridade. E, vamos ser sinceros, ela leva em consideração também o que fala o artigo 20 da própria lei de introdução, como eu referi a vocês. Quando se decidir, é preciso levar em consideração as consequências práticas da decisão que está sendo tomada. Essa consequência pode ser a prevenção de um mal maior. Obrigada, professor. Professor Alexandre, Michele aqui. Oi, Michele. Giovino. Boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar, em nome de toda a assessoria, por essa brilhante explanação, assim, bem objetiva, bem didática, tudo que a gente precisava ouvir mesmo nessa noite. E, ouvindo atentamente a sua palestra, fiz algumas anotações aqui, e eu queria pontuar uma parte em que o senhor fala da recorribilidade das decisões. Que as decisões, quando se utiliza esse poder sancionador, por exemplo, quando a corregedoria utiliza esse poder sancionador, deve haver essa previsão de ser assegurado o grau recursal. Aqui não é a última instância, deve ser assegurado esse grau recursal. E aí a gente teve aqui uns casos específicos de perda de delegação de serventuários do extrajudicial. E a lei de registros públicos, ela não prevê o recurso nesses casos de perda da delegação. A perda da delegação, ela é privativa do plenário, então o corregedor leva o processo ao plenário e o plenário decide pela perda da delegação desse serventuário extrajudicial. E aí a lei de registros públicos não prevê a possibilidade de recurso. Só que esses delegatários vêm recorrendo dessas decisões, algumas vezes como recurso,
e algumas vezes com um pedido de reconsideração. Então, nessa sua perspectiva, eu queria que o senhor, se possível, discorresse o que o senhor pensa a respeito disso, né, da gente receber esse recurso, mesmo não tendo previsão legal, e levar esse recurso, esse processo a uma revisão dessa decisão do plenário. Perfeito. A questão dos delegatários, perfeita observação, Sheila, a questão dos delegatários da serventia extrajudicial é uma questão absolutamente particular e importante, porque a perda da delegação é a consequência, a sanção mais intensa que se pode imaginar, pelo menos uma das mais intensas que pode imaginar. Me parece, então, vamos tentar pontuar bem específico. Me parece que não seria possível afirmar que a decisão única seria a decisão última. É preciso que haja na estrutura da administração, ainda que seja o próprio pleno, ainda que seja a Câmara Especial, uma possibilidade de revisão daquele decidido, daquele quantum decidido. E veja, a possibilidade de revisão implica a possibilidade abstrata de modificação, não só um órgão superior como um órgão chancelador, um órgão revisor como um órgão concretamente revisor. Mas eu não vejo aí também, Michele, uma situação diabólica e sem saída, quando 9 entre 10 situações, 9 entre 10 casos, o que se vai lançar mão nessa hipótese é a própria inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, 9 entre 10 delegatários vão dizer, olha, eu tive uma decisão, mas discordo dessa decisão pelo argumento A, B e C, e aí ele recorre à via judicial. Não me parece que aí é o argumento suficiente, não me parece que o Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, poderia dizer, em tese, estou dizendo, não é? Não, essa questão não vai ser apreciada, sequer apreciada pelo Poder Judiciário, porque ela já foi decidida pelo, aspas, juiz natural ou pelo órgão constitucionalmente assegurado para tanto. E parece que sim, seria cabível o exame pelo Poder Judiciário até para que haja a confirmação do quanto decidido. Então, a ideia de recorribilidade, Michele, está mais ligada ao fato da decisão única não poder ou não dever ser a decisão última. A possibilidade de que outro órgão ou outra instituição analise o acerto ou desacerto substancial do quanto decidido. Se a gente por aí, é muito pouco provável que você tenha uma inconstitucionalidade flagrante. Me parece que o caminho seria por aí. MS ou ação ordinária. Como regra, MS ou ação ordinária, Eduardo. Geralmente, quando a questão independe de dilação probatória, busca-se o mandado de segurança, numa situação de flagrantes ilegalidades, busca o mandado de segurança, ou quando há necessidade de dilação probatória, eles lançam mão da via ordinária. Mas aqui em São Paulo, eu vejo que, como regra, se busca o mandado de segurança, e, sejamos sinceros, são mandados de segurança muito bem instruídos, muito bem feitos. São questões difíceis, tecnicamente difíceis de serem julgadas, são agradáveis, né? Nós gostamos de julgar, então julgamos, mas são questões complexas. É essa a ideia, Michele, que a decisão única não seja a decisão última. Obrigada. Não por isso. Ô, Paulo, muitíssimo maravilha, obrigado turma. Olha, pela sua atenção. Viu? Espetacular, Alexandre. Eu que te agradeço. Olha, eu quero registrar mais uma vez aí a presença do Érico Roberto, que é o coordenador de processos administrativos, disciplinares e sindicância. Obrigado pela presença, Érico. Estou vendo o Petrônio aí, que também é o presidente de uma das CEPADs. Obrigado, Petrônio. Essa turma aí tem feito um trabalho extraordinário aqui, nos apoiando aí na condução desses procedimentos, viu, Alexandre? Nossa, quero agradecer a todo mundo, ao Alexandre de modo muito particular, que aí reservou parte do tempo dele para nos dar aí uma verdadeira aula, né, de direito sancionador, administrativo, aos assessores jurídicos, e vamos continuar, turma, com esse compromisso de capacitação e qualificação permanente. É assim que a gente faz um trabalho mais bem feito, mais íntegro, né, e sobretudo, um trabalho mais consciente, né? Isso é que é importante. Alexandre, obrigado. Um abraço grande, querido. Espero revê-lo aí brevemente, presencialmente, né, rapaz? Está na hora. Um grande abraço. Está na hora, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Sigam com saúde. Espero que nós estejamos juntos no próximo ano e vamos usar essa oportunidade para que nós possamos nos reinventar a nossa forma de trabalhar. Isso vai ser muito bom. Aí vai ter valido a pena. Vamos tirar os bons frutos. Um grande abraço. Maravilha, querido. Abraço grande, turma. Até mais.